Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um MesaCast do Mercado e Perspectivas, o programa que reúne lideranças que ditam tendências e mobilizam o mercado. Lembrando que esse programa é uma produção da FEComércio São Paulo e que associados têm acesso com exclusividade a essa conversa. E o nosso convidado de hoje é o Wagner Ferreira, que é diretor jurídico e institucional da ABRAD, Associação Brasileira de Distribuidores de Energia, para uma conversa sobre ambiente de negócios, agenda de reformas em andamento, entre outros assuntos. Olá, Wagner, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer tê-lo aqui. Seja bem-vindo. Muito obrigado, para a gente é uma grande honra. Para a gente começar a nossa conversa, a ABRAD é uma associação que reúne distribuidores, de energia, representa 39 concessionárias de distribuição de energia do Brasil. E quando a gente fala em energia, a gente está falando em um insumo que é transversal na economia, que afeta competitividade, inflação, arrecadação, investimentos. Então, eu queria que você contasse um pouco sobre a atuação da ABRAD, sobre esse espectro de atuação e também aproveitar para falar para as empresas que nos acompanham qual que é a relação entre o setor de energia e competitividade. Bom, essa é uma resposta longa, Sim. que a gente ficaria aqui uns 3 dias conversando sobre ela. Bom, de fato, a energia é base de tudo, né? A gente tem que entender que quando a gente fala de competitividade, o insumo energia, ele é base relevante de qualquer negócio, qualquer atividade, né? Eu acho que o Brasil vem discutindo, nos últimos anos, uma nova formulação dentro dessa, vamos dizer assim, dessa questão do custo da energia como, de fato, um elemento de competitividade. Então, nós temos tecnologias hoje que permitem que você barateie o seu custo de energia. Você tem novas alternativas para que você possa fazer isso através de várias soluções de mercado, geração distribuída, mercado livre, classes de consumo diferenciadas, para que você reduza esse custo que é tão relevante, né? Fora a questão basilar de que a energia é desenvolvimento. Há estudos na economia, estudos de grandes universidades, que falam o seguinte: o bem que gera mais prosperidade para a vida das pessoas é a energia elétrica. É a partir dela que as pessoas têm acesso à educação, à saúde, à informação, né? Há todo um conjunto vamos dizer assim, de direitos, né? e deveres que formam o cidadão. Então, isso é muito relevante para um país que quer ser um país robusto daqui a 10, 15, 20, 50 anos. Essa, por exemplo, essa reforma tributária, que passa naturalmente pela energia elétrica, por questões estruturantes, ela é fundamental para que a gente possa desenvolver uma boa solução e ter aí um país mais avantajado logo à frente. Pegando esse gancho, da reforma tributária, falando nesse aspecto de competitividade, de desenvolvimento econômico, da essencialidade da energia, principalmente da energia elétrica, queria então que você falasse um pouco mais sobre essa modelagem da reforma tributária que vem sendo discutida e qual que é o impacto no setor de energia, como que vocês enxergam? Tá, vamos lá. A gente precisa olhar que, como você bem disse, o setor de energia ele é transversal. Ele pega pessoas físicas de todas as classes de consumo e pega as pessoas jurídicas. Então, eu preciso fasear, fracionar isso dentro de cada universo. Vamos pensar em pessoas físicas. Pessoas físicas têm uma carga tributária hoje que gira em torno de 45% se você soma aos tributos os encargos setoriais. Isso quer dizer que uma conta de luz numa residência, metade dela é de tributos e encargos setoriais. Eu tenho uma energia barata e uma conta cara. Por quê? Porque eu tenho um problema estrutural nessa formação. A reforma tributária é um super vetor para corrigir essa distorção. Na pessoa jurídica, a mesma coisa. A diferença gritante da pessoa jurídica e que o formulador de política pública tem que observar é que no processo industrial, no processo corporativo empresarial, a energia significa competitividade. É a partir dela que eu faço o meu preço, é a partir dela que eu abro o meu mercado externo, é a partir dela que eu consigo ser competitivo com um mercado que é absolutamente competitivo hoje. O mercado hoje é mundial, né? A gente precisa entender que a energia tem esse papel. Diante disso, como é que a reforma tributária traz a solução para isso? Primeiro, uma simplificação, né? De forma geral, você vai ter uma simplificação de 5 tributos em 2.
você sai de um PIS, COFINS, ICMS, né? Para, basicamente, um IBS, né? Que estão chamando de IVA, mas um IBS, CBS, em que você distribui isso com estados e municípios e a União Federal. Mas o imposto é único. Eu só vou dividir ele em dois, né? Eu tenho lá o IVA, um imposto sobre valor agregado, e a partir desse imposto eu abro isso em duas divisões, o CBS e o IBS. Essa simplificação, ela já é muito bem vista e ela é importante dentro de uma matriz fiscal bastante complexa que a gente tem, né? Então, as indústrias têm operações contábeis fiscais complexas. Isso é custo de transação, isso é risco fiscal, uma série de coisas que oneram a atividade industrial. Então, essa simplificação ela é muito bem-vinda. Uma outra coisa que a reforma tributária traz, que é importante para o empresário, é a possibilidade de você compensar toda a sua cadeia de tributo anterior. Então, por exemplo, se você, no seu negócio, você contrata N serviços, N produtos para formar o seu preço, para vender a sua atividade, todos os tributos que você pagou na cadeia anterior, eles serão compensados quando você for pagar, quando você for vender o seu serviço ou o seu produto, você compensa aquele tributo na base de formação do seu preço. Isso vai dar uma eficiência muito maior no custo do serviço ou do produto. Isso é muito importante na reforma. Quando você olha para a energia elétrica, dentro disso tudo, energia é um bem essencial, né? Toda a base da economia ela parte da energia elétrica, né? Uma utopia aqui seria a gente imaginar que o ideal seria uma tributação zerada sobre a energia, né? Sim. Por outro lado, você tem um bem que ele é universal, está nas casas e lares de todos os brasileiros e possui uma importância fiscal muito grande. Porque a partir dali o fisco, os entes tributantes que precisam fazer seus papéis, têm uma fonte de segurança de arrecadação. Isso é importante nesse equilíbrio entre o mundo público e privado. A gente tem que ter essa consciência e é por isso que a conta de luz ela é tão sensível a essa questão. Então, encontrar uma tributação adequada para a energia elétrica é a base do nosso desenvolvimento. A gente fala hoje de neoindustrialização, transição energética, de um Brasil novo com mais competitividade. Tudo isso passa pela formação de preço. Como é que a reforma tributária trata a energia elétrica? Hoje, né, a gente tem a expectativa de ter um reconhecimento no Senado de que, primeiro, energia elétrica precisa de um regime específico para que você não trate energia elétrica com uma tributação compatível, por exemplo, com bens supérfluos. Essa é uma discussão que já foi feita no passado. O STF, o próprio Congresso, já definiram que energia elétrica tem que ter, por sua essencialidade, uma tributação reduzida. E, a partir disso, você ter uma definição. A gente entende que essa definição está posta e que a reforma tributária vai recepcionar essa evolução que nós tivemos na sociedade. Ok? A partir dessa essencialidade, você precisa também definir a questão do imposto seletivo. O imposto seletivo, chamado de imposto do pecado, né, ele tem uma razão de ser que ela é modeladora de comportamento. Então, por exemplo, se eu tenho um determinado produto, uma determinada atividade que ela é nociva à saúde ou ao meio ambiente, eu preciso modular a tributação para que, de alguma forma, eu consiga equilibrar o prejuízo social, né, de saúde pública que aquele produto ou aquele serviço possa gerar. A previsão que veio da Câmara é que você poderia ter um imposto seletivo sobre a energia elétrica. É um contrassenso você imaginar isso, porque se a energia elétrica é a base de tudo, é a base da economia, do desenvolvimento, como é que eu vou ter um imposto adicionado, um imposto seletivo sobre um bem tão vital à sociedade? Então, nós trabalhamos muito, de forma geral, a sociedade, mas o setor elétrico se uniu e trabalhou nessa frente junto ao Senado para que se não permita uma incidência de seletivo, ou seja, um imposto a mais na conta de luz dos brasileiros. Primeiro, porque não é correto do ponto de vista conceitual. Segundo, que do ponto de vista econômico, isso é um desastre e certamente reduziria a nossa atratividade e competitividade no comércio, serviço, indústria, etc. E quais são as perspectivas em relação a esse pleito de vocês? Bom, a gente entende que com a evolução da discussão,
Na Câmara, o processo, apesar do assunto ser um assunto bastante longo em termos de discussão, a gente está falando de décadas de discussão de uma nova concepção tributária no país, a gente entende que a discussão na Câmara ela foi muito pressionada por um cronograma, né? Então, as discussões mais profundas, as avaliações mais complexas, de fato ficaram para o Senado. Então, veio um texto da Câmara que trouxe bons conceitos, como eu disse no início, simplificação, você ter a plena compensação da cadeia tributária para você não ter bitributação sobre a mesma grandeza econômica. Tudo isso é excelente. E agora, no Senado, está tendo um olhar mais, vamos dizer assim, setorizado, né? O que de fato, o que a gente tem que responder? O que o Brasil vai gerar de atratividade? O que pode ser mais competitivo? Quais serão os negócios do futuro? E como é que eu vou tratar isso? A reforma tributária tem que dar esse sinal. Porque os nossos filhos vão ver uma nova reforma tributária daqui a 25, 30, 40 anos. Então, essa mudança é definitiva, né? Essa mudança tem que ser uma mudança estrutural. Então, a gente entende que no Senado essa discussão surgiu, participamos, o setor elétrico como um todo, o setor de energia, novas fontes, todo esse universo de oportunidades que se tem por trás de transição energética, fizeram uma discussão bastante profícua no Senado e esse assunto entrou na cabeça dos senadores. Tanto é verdade que nós já temos 20 emendas que atendem o setor elétrico apresentadas no Senado. O relatório apresentado pela Comissão de Assuntos Econômicos dá um tratamento qualificado para o setor elétrico, para o setor de energia. A gente entende que agora é caminhar para um relatório definitivo na CCJ, junto ao Eduardo Braga, para que isso seja refletido nesse relatório e, consequentemente, seja votado no Senado esse tratamento mais adequado sobre a energia elétrica. E agora falando também sobre a questão de reforma do Estado, né, que é outro tema importante. Como você disse, o tamanho da tributação do setor de energia está relacionado com a necessidade de arrecadação do governo, né? E você alertou em algumas conversas também sobre essa necessidade de reforma administrativa do Estado que olhe para a questão da despesa e não só da arrecadação. Queria que você falasse também a sua visão sobre isso, sobre a necessidade de uma reforma administrativa que seja a próxima discussão. Perfeito. Bom, reforma administrativa, eu gosto de fazer uma comparação com as nossas casas, né? Então, quando as nossas despesas, elas crescem, né? Quando a inflação bate e você tem dificuldade de pagar as contas, o dinheiro é finito, a sua receita é finita. Você precisa fazer um tratamento das suas despesas, né? E quais são os serviços, quais são os produtos, quais são as atividades, investimentos, o que for que eu possa economizar. O Brasil tem uma configuração geográfica, socioeconômica, obviamente, que exige um aparelhamento, uma estrutura estatal diferente do resto do mundo. Isso é uma verdade inconteste. Por outro lado, você precisa enfrentar uma questão que é aquilo que se definiu de uma estrutura eficiente há 30 anos atrás, 40 anos atrás, hoje não sobrevive mais. As empresas mudaram seus modelos, partiram para soluções mais eficientes, tecnologia, home office, modelos híbridos, né? Digitalizaram suas atividades, estão deixando de ter sedes físicas para ter sedes virtuais. Então, essa é uma configuração ou uma reconfiguração que, de certa forma, entrou nas nossas vidas. O Estado tem que se atualizar em relação a isso. Então, a gente entende que, sim, é preciso que haja uma reforma administrativa urgente. Essa reforma administrativa, ela vai se beneficiar num país mais competitivo, eu não tenho a menor dúvida disso. Você reduzir custos de pessoal, né? Custo da atividade estatal, da presença física estatal, que tem que ser revisto com um olhar absolutamente, vamos dizer assim, de futuro, né? De próximos passos, para que a gente consiga caminhar dentro desse modelo atualizado que se impõe nos negócios e nas atividades públicas. E só para complementar, qual é os riscos de protelarmos mais uma vez essa reforma? Risco fiscal. Quando a gente, de um lado, contribuinte, cidadão, consumidor, ele tem um limite de pagamento.
esse limite de pagamento é, por exemplo, a gente pensar que sobre a folha de pagamento e sobre os seus rendimentos, quase 50% é destinado a tributos. Se você somar isso, os tributos sobre consumo, dá muito mais do que isso. Então, você pensar que dos seus ganhos, das suas atividades empresariais, mais da metade está associado a um custo de um Estado por trás que daria ou deveria dar uma assistência plena de saúde, educação e uma série de serviços que são atividades essenciais, saneamento básico, energia elétrica, telecomunicações e outros tantos, a gente começa a perceber que o espaço fiscal está sendo muito presente na vida das pessoas. É preciso reduzir essa atividade para que você consiga investir. Por que o Brasil não cresce economicamente? A Constituição Federal ela fez 35 anos esse ano. Se a gente olha a trajetória, em termos de economia, nós andamos de lado. Nós não crescemos. 35 anos, 3 décadas sem crescer. Tem alguma coisa errada nisso. Então, a gente tem um peso estatal, se ele fez sentido em algum momento, né? A gente não pode falar muito sobre o passado, a gente tem que falar sobre o presente e futuro. Ok, mas é importante que a gente olhe agora um compromisso de crescimento. O país tem que crescer, só cresce com investimento. A gente só cresce com competitividade. A gente só cresce com emprego. A gente só cresce com empresas chegando e colocando dinheiro e investindo para poder rentabilizar e isso gera emprego. Se a gente não colocar essa roda para girar, será mais quanto tempo de inércia econômica? A gente resiste a isso? A gente olha a degradação socioeconômica aos nossos olhos. Isso está aumentando. Tem alguma coisa errada. Isso passa por uma reforma administrativa. Isso passa por um Estado mais eficiente. Tendo um Estado mais eficiente, a tributação vai ser menor. Tributação menor, você investe mais, você compra mais, você consome mais. Você fica mais forte, você fica mais corajoso, você emprega mais gente, você empreende. É isso que a gente precisa fazer. Então, acho que esse é o caminho, as coisas estão seguindo. Imagine só, neste momento você está frente a frente com mais de 1,5 milhão de empresas, gerando em torno de 10 milhões de empregos e respondendo por cerca de 30% do PIB paulista e 10% do PIB brasileiro. Somos mais de 130 sindicatos distribuídos por todo o estado. Contamos com consultores, pesquisadores, influenciadores e especialistas de referência no mercado, com empresários que, organizados em conselhos e comitês temáticos, definem os caminhos do setor por meio das nossas ações de advocacy e de orientação prática para quem quer crescer. Fecomércio São Paulo e sindicatos filiados representam muito para você. Agora a gente vai falar também sobre outro tópico importante, que você passou rapidamente, mas que é a matriz energética brasileira e a agenda ambiental. Queria que você falasse um pouco como que vocês avaliam mesmo a posição do Brasil em relação a essa questão da transição energética e também o papel das empresas do ponto de vista de adoção dessa agenda, como que está sendo, de busca por eficiência. Queria que você comentasse um pouco sobre essa questão. Tá. Quando a gente olha o Brasil em comparação com o mundo, a gente está numa situação muito avantajada quando a questão é a transição energética. A transição energética significa você limpar a sua matriz, você emitir menos gases de efeito estufa, você produzir uma energia limpa. 90% da matriz elétrica brasileira é limpa. Água, sol, vento. O mundo está muito distante disso, por N razões. Então, o Brasil tem uma riqueza natural que colocou o nosso país nessa condição. Por que eu estou dizendo isso? Porque a necessidade do mundo não é a nossa necessidade. O Brasil pode tropicalizar a sua solução. Essa transição energética não é a qualquer custo. Ela tem que ter um custo justo. Ela não pode custar aos consumidores de energia um valor que seja impagável a alguns. Não adianta eu te dar um benefício e criar um malefício para outras 100 pessoas. Essa equação tem que ser muito justa. Então, a transição energética no Brasil, obviamente, quando você fala de compromisso com o mundo,
nós temos a nossa contribuição. Mas nós estamos muito bem posicionados. A nossa matriz é 2/3 mais limpa do que o resto do mundo. 50% da nossa matriz energética é limpa, enquanto do mundo não chega a 20%. Então, a gente precisa olhar essa questão de uma maneira crítica dentro daquilo que o Brasil precisa desenvolver para que isso se dê com justiça social. A matriz energética ela tem que ser olhada para todos. É uma política pública, né? Então, eu entendo que, a partir desse conceito macro, as nossas soluções empresariais, elas devem ter muita atenção com o que se fala tanto do ESG, né? Você precisa ter uma questão econômica que se justifique, social que se justifique e, principalmente, do ponto de vista vamos dizer assim, da governança disso dentro das empresas, né? Dentro dos entornos que as empresas convivem, o papel que a empresa tem também junto aos seus stakeholders. Eu não posso, enquanto empresa, tomar uma medida que vai gerar, por exemplo, um efeito maléfico na conta de consumidores, ou não deveria fazer isso. Porque energia, né, transição energética, matriz energética é um bem público. No fundo, é a sociedade que se beneficia disso. Não é um conjunto de atores, é a sociedade como um todo. Então, acho que a partir dessas premissas, acho que o Brasil está bem posicionado, ele tem uma vantagem competitiva enorme, e isso permite que o Brasil ele identifique aonde, de fato, ele precisa aplicar recursos, aonde o Brasil se beneficie, né? Aonde o brasileiro se beneficie, e não o contrário. Então, acho que a partir disso a gente avança bem. É possível liderar a transição, Sem a menor dúvida. Sem a menor dúvida. O que nós temos... Porque quando a gente pensa de tudo de tecnologia que está chegando no país, hidrogênio verde, que muito se fala, hidrogênio verde, a base de geração de energia dele é energia limpa, solar e eólica. Nós temos abundância disso. O Brasil tem sobra de energia até 2026. Sobra, está sobrando. De tanta energia que a gente produz. E isso só cresce. Como o modelo do sistema elétrico e do setor energético é um modelo pré-configurado, né, em que você tinha um planejamento, por exemplo, centralizado, em que eu tenho geração, transmissão para chegar na casa dos consumidores, olhando para o setor elétrico, isso mudou. Hoje a geração está em vários pontos de conexão. Está na casa das pessoas, estão nas empresas das pessoas. E isso muda a configuração sistêmica. O sistema tem que ser alterado, sistema elétrico, alterado e reforçado para que você consiga fazer com que essa geração desplanejada, descentralizada, ela integra esse sistema de forma segura para todo mundo. Esse é o desafio. Outro desafio, custo. Como é que a gente sinalizou, por exemplo, os investimentos em energia solar no país? Nós fizemos uma lei e essa lei definiu um desconto na conta de luz para quem instalasse painel solar. Esses descontos, até que você finalize a transição, é na ordem de 90% dos custos da conta de luz. Então, isso significa que eu estou tendo descontos, se eu tenho que pagar 100, eu vou passar a pagar 10, mas parte daqueles 90 que eu economizei, ele é um custo do serviço, ele é um custo do sistema. Está sendo pago por alguém. Então, tem uma equação social que ela precisa ser olhada aí. Esse valor, gente, já é 35 bilhões de reais por ano na conta de luz dos brasileiros. Não só esse valor de solar, de benefício dado a quem instala painel solar, mas todos os outros subsídios que existem na conta de luz. E que os consumidores nem fazem ideia, né? Nem fazem ideia. 20% da nossa conta de luz hoje já é subsídio dado a algum setor, a alguma atividade que está sendo paga pelo conjunto de consumidores. Solução disso? Primeiro, ter mais critério ao se conceder subsídios novos, né? Segundo, fonte de financiamento disso. De fato, vai ser o consumidor de energia? Quem vai pagar essa conta é aquele consumidor, normalmente, que não tem a possibilidade de escolher a solução dele. É aquele que depende da atividade estatal ali, em última instância. Ele não tem condições econômicas para ter um aumento de 10, 15, 20, 30% ao ano de conta de luz, por conta dessas distorções que vão acontecendo.
Então, acho que a transição energética, quando aplicada no Brasil, seja qual for a tecnologia, ela tem que olhar isso. Primeiro, como é que isso ajuda a economia do país, como é que atende a sociedade de maneira geral, mas como é que ela ajuda a economia do país e como é que ela se financia. Pela conta do consumidor de energia, não dá mais. Já chegou no limite. Essa conta já é muito cara, justamente por conta desses excessos de subsídios e tributos que a gente tem na conta. É um assunto que rende, né, bastante, mas outra discussão premente que a gente também queria abordar é a questão da abertura total do mercado livre, que é uma ideia também que vem sendo discutida há décadas, né? E esse tema coincide com o avanço também da descentralização da matriz. Todos os consumidores de alta tensão poderão ter acesso ao mercado livre a partir de 2024. Agora a FEComércio, inclusive, tem atuado para que os consumidores de baixa tensão também possam ter esse acesso. A gente sabe que pode reduzir bastante, né, o valor da conta. Queria que você falasse também a sua visão sobre essa questão, como pode influenciar a competitividade das empresas e também o desenvolvimento econômico, esse acesso ao mercado livre de energia. A gente entende que a abertura de mercado, ele está posto. Isso vai acontecer, já está acontecendo, né? As grandes indústrias, os grandes consumidores já migraram para esse ambiente. E agora você começa a entrar numa fase de menor consumo. O que é a abertura de mercado, né? Por que é o mercado livre? Você tem a possibilidade de escolher o seu fornecedor de energia. Não, eu quero comprar a energia, o insumo do comercializador X ou da usina X. Porém, você precisa utilizar a estrutura sistêmica. Porque essa estrutura sistêmica, ela faz parte de uma outra modelagem econômica. É um monopólio natural, que pertence ao Estado. É operado por um privado, mas pertence a todos nós. Né? Então, quando se instala uma torre, um poste, um fio, aquilo pertence à concessão, aquilo pertence ao Estado. Isso custa um valor. Hoje, é tudo junto. Eu, quando recebo a conta de luz, eu recebo um pedaço desse valor destinado para custear esse sistema e o outro pedaço para custear a energia. Isso acaba se misturando. Então, a gente precisa abrir o mercado com transparência. Primeiro, eu separo o que é atividade, vamos dizer assim, monopolista, atividade do fio, da infraestrutura, e deixo a parte da energia para o mercado competitivo. O que a gente tem que pensar? Energia é um direito, né? A gente precisa garantir isso para o cidadão. Uma casa, ela é abastecida só com uma fonte de energia? Não. Né? Se eu tenho uma fonte solar, em tese eu só tenho energia quando tem sol. Se eu tenho uma fonte eólica, em tese só tenho energia quando tem vento. Não estou nem falando de potência, tem que ter potência também, tem que ter tração nessa energia, senão ela não funciona. O que dá segurança a esse sistema é um conjunto de fontes. Então, quando você junta hidrelétrica com termoelétricas, com solar, com eólica e junta tudo isso num pacote, muito bem dimensionado, matemático, calculado na última linha da estatística, você garante essa energia 24 horas por dia. Isso custa. Isso custa. E quem paga esse custo hoje? Esse sistema. Então, quem migra para o mercado livre, ele tem que carregar um pedaço dessa segurança do que se chama de confiabilidade. Ele precisa pagar por um pedaço dessa confiabilidade. Porque senão essa confiabilidade vai ser paga por quem? Por quem não migrar para o mercado livre. Essa discussão hoje está em plena atividade. O Ministério sinaliza, já nos próximos dias, talvez no próximo mês, uma ideia de apresentar um novo projeto de modernização do setor para corrigir algumas distorções, e essas correções vão ser, vamos dizer assim, o grande ponto de partida para essa abertura de mercado mais ampla, que na nossa visão tem que acontecer porque vai gerar mais competitividade nas fontes, né? Isso é importante para a formação do preço, mas a gente não pode esquecer que a atividade da segurança, da confiabilidade das redes tem que ser remunerada de forma justa e isonômica entre os consumidores. Bom, para complementar, em uma entrevista você chegou a falar que o sistema elétrico vai mudar um pouco a sua configuração, vai funcionar como um gerador de serviços, né? E eu queria que você comentasse um pouco mais também sobre o futuro
do setor elétrico e o impacto para as empresas, principalmente dos nossos setores, dos setores representados pela Federação, Comércio, Serviços e Turismo. Tá. A gente se acostumou com o setor elétrico muito bem pensado, aliás, há 50 anos atrás, em que você tinha uma geração hidrelétrica como fonte principal, grandes reservatórios de energia. Você tinha um sistema elétrico pensado de forma nacional e você tinha o consumidor na ponta. Essas três cadeias eram muito bem divididas. A própria competitividade, a própria evolução fez com que esse modelo alterasse. E ele vem alterando de forma muito acelerada. Essa parte da geração de energia, ela sai de um modelo centralizado e entra num modelo descentralizado, aonde cada um de nós se torna um gerador. O futuro próximo, cada um de nós seremos um gerador de um tipo de fonte. Vamos consumir a nossa própria energia e vamos depender, talvez, de uma segurança de energia 24 horas de um terceiro. Pode ser uma bateria, pode ser a própria rede elétrica. Nós vamos caminhar para isso, né? Quanto tempo? Eu acho que é muito tempo. Mas já estamos caminhando. Já há projetos específicos no Brasil de projetos remotos. Off-grid, que se fala, em que você não tem redes elétricas. Tem um projeto de uma das nossas distribuidoras chamado Vila Restauração. É no Acre, em áreas isoladas, que ele simplesmente levou a 250 famílias uma energia segura, contínua, sem nenhuma rede chegando lá. Só a base de solar e bateria. Esse é o futuro, né? Então, acho que olhando aqui para o nosso público, é entender como é que isso se encaixa dentro do seu negócio. Como é que eu mudo, talvez, o meu tipo de negócio e vá migrando para alguma coisa que vá junto com essa tecnologia que vem se colocando cada vez mais presente. Então, eu vejo essa possibilidade muito ampla, mas é preciso que o consumidor entenda que ele tem que se incomodar com o atual custo que ele está pagando na conta de luz dele e vá buscar uma solução que muitas vezes agrega valor ao negócio dele. Bom, falamos sobre tributos, arrecadação, agenda ambiental, mercado livre de energia, mas eu queria amarrar essa nossa conversa falando um pouco mais sobre ambiente de negócios. Quais outros passos, você também já abordou um pouco isso, mas quais outros passos, olhando para o segmento de energia, são necessários para trazer mais competitividade e um ambiente mais justo? Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Um ambiente mais justo para os consumidores de modo geral. A primeira coisa que eu vejo nesse teu ponto é a informação. É buscar na distribuidora de energia, né, o que eu posso fazer dentro daquilo que já está disponível, que já é ofertado aos consumidores, que possa trazer mais eficiência no consumo de energia. Eu posso mudar a minha classificação? Eu posso fazer alguma questão interna, mudar o tipo de consumidor? Eu posso ir para a tarifa branca? Eu posso ir para uma tarifa diferenciada para eu reduzir minha conta de luz? Eu posso ir para o Mercado Livre? Eu posso buscar, por exemplo, um projeto solar? Então, primeira coisa, procure a sua distribuidora e force um diálogo para que você construa uma solução para você. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eficiência energética. Então, os nossos equipamentos, eles são, a cada ciclo curto de 1, 2, 3 anos, eles são mais eficientes, né? Então, os aparelhos telefônicos são mais eficientes do que eram há 3 anos atrás, os de hoje. E assim vale para tudo. E normalmente a gente se acomoda com o nosso consumo de energia. A gente se acostuma com ele. Então, se inquiete com o seu consumo de energia. Como é que eu posso ser mais eficiente na minha atividade produtiva? O que eu posso fazer de gestão para buscar uma eficiência energética? Eu acho que esse é um segundo ponto. E terceiro ponto é, de que forma a energia elétrica pode ser um ativo para o meu negócio? Tem empresas se organizando para que elas, de alguma forma, ofereçam soluções energéticas aos seus consumidores, aos seus clientes. Busque um consultor, busque a sua distribuidora, busque a empresa
de energia mais próxima a você, né, para que você possa encontrar uma solução que agregue valor ao seu negócio em cima desse portfólio que só vai crescer. Isso eu não tenho a menor dúvida. Então, se hoje eu tenho a disponibilidade de 3, 4, 5 produtos, no amanhã eu vou ter 10, 15, 20. O que se encaixa melhor no seu negócio? Eu acho que é por aí que a gente consegue caminhar. Ótimo, excelente. Muito obrigada, Wagner, pela sua participação, pela nossa conversa. Foi muito rica, renderia horas de conversa. Muito obrigada pela sua presença e também para você que nos acompanhou até agora. Até mais.